É isso aí, gente. Estamos em mais um episódio do nosso podcast, Douglas Xavier Podcast. Olha, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Foi conhecida como a gatinha do Faustão, ex-bailarina lá do Faustão, ali da Rede Globo. Mas, olha, Deus fez um reboliço e essas histórias a gente vai conhecer hoje. Mas hoje eu quero falar, será que é possível ser curado? Claro, mas eu vou te falar, sem tomar o remédio da farmácia. Muitas vezes, quando tomamos um remédio daquela farmácia, curamos uma coisa e adoecemos outra parte. Mas existem tantas formas de termos a nossa cura e é sobre isso que nós vamos falar e vamos conversar hoje. Eu vou até deixar que ela se apresente. Eu já conheço ela como pastora Elane, mas tem um sobrenome aí que é alemão. Fala comigo aí, pastora. Muito bem-vinda, tá? Amém. Deus abençoe. Graça e paz a todos. Estamos aqui, né? É um prazer estar reunido aqui com esse pastor lindo, carismático, cheio da glória, cheio da presença, né? Sou Elaine Eng. É alemão, mas pode me chamar como pastor Elaine, que todo mundo me conhece lá da Provec, Igreja Projeto Vida em Cristo, em Nova Iguaçu. É isso aí. Provec, né? Provec. Projeto Vida em Cristo. Ah, é na Viga, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. É bem próximo da Dutra, né? Ali, né? Sim, é ali atrás do Rio Imagem, que agora Deus trouxe um hospital para perto de nós. Que legal. Bênção pura. Muito bom. Pastor, eu fiquei impressionado, não apenas com a sua história, mas eu sempre fico impressionado porque hoje nós vivemos um sistema de saúde tão falido. Sim. Que às vezes até o cara que tem um plano de saúde, ele não consegue solucionar alguns problemas. Sim. Por exemplo, hoje você tem a questão do Alzheimer. O que adianta você? Às vezes o Alzheimer tem atacado tantas pessoas e, sobretudo, um número muito maior de mulheres. Sim. E que, às vezes, se soubéssemos o que fazer para não ter, nós teríamos feito. Verdade. Ou outras enfermidades também. E eu acredito que você que lida com muitas mulheres deve se deparar com muitas que já vivem nesse processo de depressão. Uhum. E, às vezes, uma depressão até profunda, né? Sim. E eu sei que você é terapeuta também, mas eu percebi que você tem algo diferente, porque você não trabalha apenas com aquela linha freudiana, aonde as pessoas sentam e elas começam a falar. Sim. E você você usa outras coisas que Deus foi te dando também, porque é possível curar as pessoas de dentro para fora? Bom, pastor, cada caso é um caso. Como eu digo sempre, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua trajetória. Você está de frente a uma mulher que foi curada. Sim. Curada de dentro para fora. É mesmo? E quem fez essa cura foi o próprio Jesus Cristo. Porque ele é o Senhor da cura, é o Senhor do milagre. Né? E eu tenho casos da minha família de Alzheimer. Meu pai, praticamente, teve Alzheimer. É mesmo? Alzheimer terrível. Ele ficou com a mente presa lá no passado. Ele só lembrava das coisas do passado. E foi um somatório de coisas, né? Porque doenças psicossomáticas, vai somando, quando você vê, nós somos uma bomba relógio, vai explodir. E explode de cada um de uma maneira. Tem uns que vão para os vícios, tem uns que vão para os prazeres, né? Que eu falo os 3 P's, né? Poder, prazer e posses. Peraí. 3 P's, como é que é? Os 3 P's. Poder, prazer e posses. Você pode até ter tudo, mas eles não podem te ter. Às vezes a gente tem tudo, mas não tem nada. Certo. Porque o dono de tudo é Deus. É Deus que governa, é Deus que dirige, é Deus que faz o mover na nossa vida. E se a gente permite que essas coisas de fora dominem a gente de dentro, a gente não vai estar totalmente preparado para o bombardeio que é esse mundo. Porque Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci e vós vencereis. Então, se você quiser vencer sozinho, você não vai conseguir. Você tem que vencer com Deus. E também tem essa questão mesmo quando você falou sobre posses, porque às vezes o ter é diferente do ser. Justamente. Ser, servir. Tem 3 verbos que eu sempre menciono aqui, que é o ser, o fazer e o ter. Exatamente pela infelicidade do ser, né? Porque não somos felizes. Sim. Nós precisamos ter para sermos respeitados, sermos amados, sermos observados. Sim. E às vezes precisamos fazer para nos ocupar de
tal forma que esqueçamos daquilo que nós somos, que não gostamos de ser. Pois é. Mas, Haja filosofia. pastor já está filosofando Mas aqui, né? é tremendo isso. Mas o ser é que tem que ser curado. Justamente. A nossa mente é fantástica, né? Aham. O homem, ele nasce com 3 vazios. O vazio de pai, de mãe e de Deus. Eu aprendo que o vazio de pai, qualquer pessoa pode preencher. Um tio, um primo, um vô. Qualquer um pode preencher. Quem te cria. O vazio de mãe é a mesma coisa. É mesmo? Ela pode ser preenchida por uma tia, por uma cuidadora, por uma babá. Agora, o vazio de Deus, quem preenche? Então, o que você faz com o seu vazio? Você tem que preencher esse vazio. Peraí, pastora. Vamos com calma. Vamos lá. Fala pra mim, quais são os 3 vazios... Que o homem tem. Quais são os 3 Ele nasce com isso. Quais são os 3 vazios que o homem tem? Quais são? O vazio de pai, Vazio de pai, o vazio de mãe o vazio de mãe e o vazio de Deus. e o vazio de Deus. Como é que se resolve isso? Preenchendo os vazios. Porque Deus, ele nos tomou para ele. Nós fomos gerados nele. Nós fomos criados em imagem e semelhança dele. Então, se você é imagem e semelhança do Senhor, você tem que descobrir quem é seu pai, a sua identidade. Então, existem os tópicos, né? Chamado. O chamado, no original, é empurrado. Você é empurrado para esse chamado. Muitas das vezes você não quer, mas toda circunstância da sua vida vai te empurrar para o chamado ao qual o Senhor permite que você viva, porque Ele não quer ninguém por força e por violência. Certo. Ele quer por amor. Certo. Então, você preenche o seu vazio com um pai. Você não tem pai, você odeia o seu pai, mas alguém te criou. Alguém está governando você ali. Alguém tá nessa figura, né? Justamente. Vazio de mãe. Uma babá, uma tia, uma prima, uma irmã te criou. Mas, muitas das vezes, as pessoas não são preenchidas totalmente, porque tem o vazio de Deus. Mas então, será que é por isso que a gente percebe tantas pessoas vazias? Muitas, pastor. Vazias, Muitas. né? Vazias. Elas precisam entender a sua essência, voltar para a essência. Mas aí eu acho que é mais do que isso também, porque é a gente que está liderando esse povo ter o conhecimento suficiente para entender dos vazios existenciais, dos vazios que existem. Ou seja, e a gente tenta encher uma parte e percebe que a pessoa continua do mesmo jeito. Não muda nada. Porque o que nós precisamos é preencher a outra parte que continua vazia. É isso? E a transformação é aquilo que a gente trabalha, né? Transformação de dentro para fora. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui na Terra e para onde eu vou? Você consegue responder essas perguntas? Quem sou eu? Diante de Deus e diante dos homens. O que eu estou fazendo na Terra e para onde eu vou? Muitos perguntam, questionam, o que eu estou fazendo na Terra? Eu vivo o meu propósito? Eu estou vivendo o propósito que Deus sonhou para mim? O que você abriu mão por Deus e para Deus? Você tem que abrir mão de alguma coisa, porque Deus te chama para algo. Tu vê lá os nossos apóstolos. Mateus estava cobrando impostos. Levanta e me segue. Na mesma hora. Cada um estava fazendo alguma coisa, porque Deus não chama desocupado. Deus gosta de quem está trabalhando, pastor. Mas aí, quando a gente começou a conversar, eu até pensei nós falarmos exatamente sobre essa questão, como conseguir a cura e como obter essa cura de dentro para fora. Sim. Porque vai depender também de termos esse conhecimento que você acabou de falar, por exemplo, sobre esses vazios, por exemplo. Achei mega interessante, porque muitas vezes, então, se eu preencho os vazios, eu já estou curando aquelas pessoas, porque, de certa forma, ela está adoecida, porque tem uma lacuna. Tem uma brecha aberta. Tem uma brecha lá, né? E ela precisa fechar aquilo, preencher aquilo ali. E que muitas vezes as mães acham que estão preenchendo e não estão, né? Porque existe uma coisa, pastor, que eu percebo a figura física do pai, porém a ausência do pai em si. A paternidade. A paternidade, né? Você vê a mãe que está lá fazendo comida, arrumando a casa, até passando a roupinha, mas ela não entendeu ainda o que é ser mãe. Mãe a figura, né? Porque fazer comida, outra pessoa pode fazer. Pode.
Passar a roupa, outra pessoa pode. Arrumar a casa, outra pessoa pode. Mas ser mãe é um sentimento, uma coisa entrelaçada. A criança passou 9 meses naquele ventre. A ligação dela emocional, ela é muito forte. Então, Sim. só quem consegue fazer isso é aquela pessoa com que ela estava de fato ligada, né? Justamente. A mãe, ela é uma figura muito essencial para a vida da criança. Inclusive, até os 7 anos já é formada a sua personalidade. Né? A ciência explica isso, que até os 7 anos você é formado, personalidade. E ali você vai injetando na criança o quê? Caráter, princípios. Né? Como eu disse, quem é você? O que você está fazendo aqui? Se você não sabe quem é você, mediante a palavra de Deus, porque é isso que eu creio, porque nós temos uma regra, um princípio de fé para você viver uma vida de abundância. Deus falou isso. Eu criei você em minha imagem e minha semelhança. Então, quando você não volta para Ele, para sua essência, que é Ele, você fica perdido no mundo e nas coisas desse mundo. Porque elas vão te rodear. Né? Eu tinha uma carência muito afetiva pelo meu pai, a figura, porque meu pai, muito cedo, ele teve problemas emocionais, problemas psicossomáticos, ele ficou frustrado porque aonde ele, né, congregava na igreja, como eu disse, sou filha de padre, nem sei se eu falei, acho que eu não falei, Não. mas eu sou filha de padre, né? Meu pai largou a batina para casar com a minha mãe. Então, ele passou no estado, município do Rio, né? Honrou como pai dentro de casa, honrou, sempre deu do melhor para mim e para o meu irmão. Tenho um irmão que tem 47 anos, bênção de Deus, também faz a obra do Senhor lá em Friburgo. E meu pai, ele sempre priorizou, só que ele queria servir a Deus. Só que ele foi, como é que eu vou... Descartado, vamos dizer assim, porque achava que o meu pai estava em pecado por ele ter largado a batina. Ele queria ser pastor? Não, na época ele não queria nem ser pastor, ele queria cuidar, porque não tinha ainda essa existência de ser pastor, né? Porque a minha família toda foi católica, praticante. Meu pai amava servir a Deus na essência. A pregação do meu pai era fantástica. Como católico ou como evangélico? Como católico. Como católico. Justamente. Entendi. Mas ele foi cortado, porque eu entendi, um porque padre casado... Ele era padre, ele largou a batina, então... Pensa. É como se tivesse traído Estou a igreja. em pecado, eu estou em pecado, você não pode. Inclusive, nós fomos descartados em fazer catolicismo, no caso, que a gente chama de... Como é que é o nome? Catecismo? Catecismo. Eu e meu irmão tivemos que fazer num lugar separado. Que isso. Entendeu? E ali a gente passou muita humilhação, minha mãe passou muita humilhação, mas eu creio que tudo coopera para o bem. Foi um propósito de Deus. Era necessário acontecer aquilo, né? Para eu chegar no meu destino. Tem uma... Doeu? Muito. Porque tem uma frase que eu escutei essa semana passada, eu gravei. A vida é uma escola. Eita. E a melhor professora dessa escola chama-se dor. Claro. Porque o que não te mata te promove. Pensa nisso. E ela te ensina bastante. Vai te ensinar, vai doer. Mas a Bíblia diz que Deus faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Está escrito em Jó. Isso aí. Ele faz a ferida, ele abre essa ferida. E é preciso abrir mesmo para você rasgar diante dele. E tem hora que é a hora da poda, não tem jeito. Você Não vai tem. ter que encarar isso aí. Justamente. Porque tem hora que a gente fica tão no comodismo, a gente não reage. Não Você reage. vai reagir. A gente estava conversando aqui, né? Você teve um momento da sua vida que você chegou no fundo do poço. No fundo do poço. E geralmente, quando a gente chega no fundo do poço, nós só temos um lugar para olhar, que é para cima. Justamente. E quando a gente olha para cima, a gente encontra Deus. E a Bíblia diz que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor. Que fez os céus? E a terra. Pô, se ele fez o céu e a terra, o que ele não pode fazer, pastora? Ele transforma tudo, ele transforma tudo. Ele me transformou. Hoje, o que eu sou, eu pesava 146 quilos. Eita. Porque depois Mas o que levou você a ficar... A frustração, A frustração. a decepção, Porque a traição. Você era bailarina do Faustão, pensa. Então, quando você imagina a bailarina do Faustão... Um corpo estruturado. Aquele corpo estruturado. Modelado, chique. Ou seja, aquela que chamava atenção, você Só fora. E a pessoa... Aparência. E a pessoa fazia parte de academia, né? Muito Aí músculos. você chegou a 46. 46 quilos. Justamente. Mas foi bem depois, né? Porque no auge do Faustão lá, eu tava com o meu corpo, porque eu malhava o dia inteiro. Eu malhava o dia inteiro. A minha vida foi pra dança. Dos 5 aos 19 anos, só dançando. Né? Minha mãe já sabia que eu tinha uma tendência a ficar gordinha, então ela me colocou na dança para eu poder, né,
trabalhar ali, exercitar e queimar calorias. Certo. Né? Então, ali foi a minha vida, Faustão, e dança para lá, dança para cá, e vai para o Sesc, e vai para Rio Sampa, dançando o tempo todo para o mundo. Nada para Deus. E aí, através de uma decepção amorosa, que foi o meu primeiro namorado, primeiro noivo, né, e pai dos meus filhos, né, o Senhor me tomou para Ele. Porque foi através de uma traição que eu fui curada. Porque por fora tinha o glamour da Elaine bailarina, mas por dentro tinha uma mulher rejeitada e decepcionada. Ferida, magoada, porque ninguém casa para separar, pastor. Pensa comigo. Lógico. Você casa para ser para sempre, até que a morte separe. Né? Mas como a gente é jovem, cheio de vida, né? Como eu falei, né? Meu corpo, meu cabelo era louro, Xuxa, aquela coisa que o mundo mostra, aparência, né? Porque a tua aparência vende. O que o mundo quer, né? Mas só que por dentro eu estava dilacerada. Então, como ser uma pessoa curada sem antes eu olhar para dentro e curar minhas feridas? E aí o Senhor me mostrou que eu precisava me quebrar diante dele. Foi assim que ele me quebrou. Depois de ser dona de academia, empresária, meus alunos, eu tinha 100 alunos na minha academia. E ali o Senhor foi trabalhando, foi me moldando. Eu falei que eu ia servir Ele de todo o meu coração. E Ele falou para mim, você conhece o corpo, mas você não me conhece. Eu vou te mostrar quem eu sou. E aí Ele começou a gerar em mim a essência, que é através do chamado à identidade. Eu precisava saber quem eu era. Porque, como eu disse, eu tinha um vazio. Né? Meu pai, depois de várias situações, ele teve vários AVCs, 4 AVCs. Ele teve problema com Alzheimer na sua velhice. Meu pai morreu com 63 anos. Morreu novo. Por quê? Com as frustrações, como eu disse, a psicossomática, ela vai somando. Você não tem onde escapar. Uma válvula de escape. Ele foi recalcando, né? Foi isso, pastor. Essa é a palavra, o recalque. A decepção com o homem. Olhou para o homem, se decepcionou com o homem. Então, aquilo foi juntando. E aí, Elaine, eu venho aqui também o seguinte, eu tô aqui diante de uma história de um homem que estava ferido. Muito. E talvez eu esteja diante da história de muitas pessoas que estão ferindo. Pensa comigo. E aí, a gente precisa também, a gente sempre pensa o seguinte, a dor que a gente passa, ela vai precisar nos ensinar. Sim. Porque Deus não permite que a gente passe por nenhuma dor sem um propósito. Um aprendizado. Mas o homem foge da dor, né, pastor? Geralmente, naquele caminho da dor que nós passamos, ouvimos alguém que nós amamos muito passar, Deus está querendo nos usar naquela área também. Aonde você foi ferido, você tem que gerar cura. É isso que é o mistério do Evangelho. E hoje o seu cuidado também é grande, né? Porque você também não quer fazer com as pessoas aquilo que, de certa forma, fizeram com seu pai. Não. Você já fica mais cuidadosa, mais atenta. Ligada, atenta não tratar a tudo. as pessoas como se fosse um objeto sem sentimento. Não. Porque você percebe que hoje... No automático, tem gente que é automática. É muito isso que acontece. Né? As pessoas não chegam na escola, na igreja, no mercado, sempre do mesmo jeito. Não. Elas mudam, né? Cada um carrega uma ferida, pastor. Meu pai carregava uma ferida. Eu digo para você hoje, eu carreguei uma ferida por anos. Só que o Senhor me ensinou. Tudo que eu sei hoje, eu agradeço ao Pai. Porque eu falei para ele, Senhor, cura a minha carência de pai, cura a minha carência de mãe, e que eu possa gerar nas pessoas essa cura. Eu descobri em Jeremias 6,14 que diz assim, cura a ferida do meu povo superficialmente, dizendo paz quando não há paz. Às vezes você olha para alguém, você acha que ela tem paz. Mas será que você ouvindo a história dela, conhecendo ela, porque cada história é uma história. Né? Você tem a sua história, você tem o seu começo e o seu recomeço. Eu tenho o meu começo e o meu recomeço. E o meu recomeço foi através de uma traição. Entendi. Então, tem gente que fala assim, eu traí, vou trair também. Ele fez comigo, eu vou fazer também. Eu escolhi não fazer, eu escolhi fazer a diferença. Mudar. Não, se ele fez, existe o caminho. Porque a gente sabe que é a lei do retorno, né? Tem gente, às vezes, que, tu fez aqui, paga aqui. Não está na Bíblia isso, mas o Senhor fala que Ele é o Deus da justiça. Existe uma semeadura, né, também. Você vai né? semear, para quem está dentro da igreja e para quem não está. Uma semeadura, né? Você vai semeando. E eu escolhi semear bem. Vamos pensar aqui na questão do Davi. Sim.
O Davi, ele foi perdoado, não foi? Foi. Foi perdoado. Chega lá no Salmo 51, ele pede a Deus um novo coração. Sim. Mas... E as consequências? Vamos lá. E a geração dele, né? Olha o preço que foi pago na geração dele. Sim, vamos pensar. Seus Ele foi filhos. um ótimo rei, Uhum, né? O rei segundo o coração de Deus. uhum, Mas ele foi um péssimo pai. uhum. Um irmão que abusou da própria irmã. Depois o outro quis matar o irmão porque abusou. E aí a gente fala sobre essa O questão, reino né, dividido, pastor. de cuidar bem dos seus, né? Dos seus, ser presente, né? Quando eu perdi tudo, que eu descobri, o Senhor falou, você vai cuidar dos seus filhos. Meu filho tinha 7 meses e minha filha 7 anos. E eu fui mãe, mostrando para eles que mesmo como mãe solteira, eu ia cuidar e dar dignidade e honrar eles. Eu comecei a honrar a Deus, honrar a minha casa, ensinar os princípios. Porque eu não queria o mundo para os meus filhos, eu queria o Senhor como o Senhor da casa. E Deus foi me ajudando. Eu chorava nos pés de Deus, falo, Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu não sei fazer. Porque na época minha mãe cuidava da minha avó, que era camada. Minha mãe não veio para perto de mim, né? Demorou para minha mãe vir. E eu fiquei ali cuidando dos meus filhos. Tive que voltar para a casa da minha mãe, porque eu perdi tudo, até a casa onde eu morava. Eu voltei para a casa da minha mãe e morei com os meus filhos 19 anos dentro de um quarto com um banheiro. Eu fiquei 3 meses sem geladeira, com uma criança de bebê. Eu falei, meu Deus, agora eu penso, como é que eu consegui? Eu comprava comida do dia. Não faltava, mas eu também não tinha onde guardar. Porque eu pensava, né, a menina sonhadora, sempre dancei, então vai que ele volte, meu príncipe vai voltar para mim. Mas não voltou. Eu orava, falava, Deus, traz a minha família de volta. E Deus falou, eu não vou trazer, porque ele não quer família. Mas até eu entender isso, né, eu não roubei ele de ninguém, eu não tirei ele de ninguém, ele era solteiro e eu também. E eu queria uma família, mas não estava tudo do jeito de Deus. A casa que não é formada na rocha vai desmoronar, e a minha desmoronou. E como é que você chegou a se tornar pastora? Então, foi uma caminhada. Até eu descobrir que Deus tinha me falado no secreto que não era do jeito do meu pai, e sim do jeito dele, ele me deu uma promessa que está lá, que não era Davi que ia construir a igreja, e sim Salomão. E eu me apeguei naquilo. Eu falei, Senhor, eu tenho a promessa. Eu sou filha de sacerdote. Então, vamos caminhar. Então, você vai começar a fazer faculdade. Eu já tinha uma faculdade, fui fazer outra faculdade de teologia. E aí, fui caminhando. Eu congreguei na Nova Vida, de Nova Iguaçu, 7 anos, me batizei lá. Fiz os cursos todos lá, dei aula de teologia lá, dei aula de dança. Que eu falei, bom, eu sei dançar. Então, eu vou dançar para Deus. Deus vai usar o que você tem, né? Então foi o primeiro lugar que eu fui fazer a obra foi na dança. Fui dançar, ensinar as crianças a dançar com postura, com equilíbrio para Deus. E eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, que coisa linda é dançar para Ti. No mundo eu tinha aplausos do homem. Hoje os aplausos para o Senhor. Então a primeira coisa que Ele me ensinou, toda a honra para mim. Toda a glória para mim. Na época do Faustão, o glamour era para você. Agora, na época do reino, a glória e a honra é para mim. Entendi. Então, eu aprendi sobre humildade. Pensar menos em si e mais no próximo. Certo. E aí você foi estudando teologia? Foi estudando, fui fazendo e caminhando. Senhor, traz meu marido. E ele nada. Traz meu marido. Ele nada. Nesse meio termo, o Senhor colocou mulheres também com o mesmo problema que o meu para me curar. Certo. Não, Senhor, agora eu não quero isso não. Eu quero ele de volta. Ele, não, através da sua dor, você vai gerar cura nas pessoas. E você vai entender bem as coisas, né? Porque entender até melhor o que as outras estavam passando também. Isso. Aí eu começava, você jejua assim, ora assim, devolve ele para Deus, porque Deus me ensinou que quando não está bom na terra, a gente tem que devolver. E aí foi gerando uma Ana dentro de mim. Inclusive, eu preguei hoje lá na nossa igreja sobre Ana. E Ana queria um filho, né, pastor? Lá em 1 Samuel, capítulo 1, ela queria um filho. Ela queria um filho. Mas como ter um filho num período promíscuo? Prostituto. Deus não queria dar só um filho para Ana, Deus queria dar um projeto. E foi isso que Deus falou para mim. Eu não quero só te dar um filho, eu quero te dar um projeto. Aí nasceu o projeto Vida Saudável Só com Jesus. Uma academia fechada. O Senhor reabriu minha academia para louvor e honra dele.
Só que ainda não era o projeto de Deus, era um projeto... Era o início do que Deus ia fazer, da né? onde ele deixou eu caminhar, ele deixou eu ir fazendo, porque eu estava na obediência, né? Aí comecei a dar aula de quê? Hidroginástica para mulheres na igreja, porque a igreja ao qual eu estava, depois que eu saí da Nova Vida, eu fui para a Assembleia de Deus, e lá o pastor tinha uma igreja enorme, com uma piscina enorme. E ele descobriu que eu dançava no Faustão, que eu tinha, né, bagagem, conteúdo. Ele falou, você vai dar aula para as mulheres aqui de hidroginástica. E eu comecei a gerar cura nas mulheres através da atividade física. Porque nós somos tricotômicos. Lógico. Corpo, alma e espírito. Então, o seu corpo precisa gerar saúde também. Certo. Ali eu comecei a ter uma transformação. Eu estava bem gordinha, comecei a emagrecer. Emagrecer porque eu estava gerando nas pessoas. Aí pessoas começaram a descobrir. Nós fomos fazendo retiros, inclusive, né? Tá minha amiga aqui, amada pastora Ana. Pastora Ana. Tá ali com a gente, né? É minha intercessora. A gente começou a fazer retiros. Dava 300, 400, 500 mulheres Que isso? nos retiros de Débora. Conhece Débora? Ministério de Débora? Conheço Mãe de Débora. joelhos e filhos de pé? Conheço, Débora. Então, ali, Deus Muitas começou... igrejas têm, né? Fora das paredes da igreja, começou a gerar o projeto Vida Saudável Só com Jesus. Ou seja, usar do movimento para transformar o ser. Eu trabalho com noites terapêuticas. Sério? Eu reúno... Homens e mulheres? Era só mulheres. Aí os homens começaram a vir, aí foi geral. Que legal. Aí chama-se noite terapêutica. Eu vou te mostrar depois uma foto. E dá muito resultado, porque... Ali você tem várias atividades? Não. É um bate-papo. Uma troca. Só um bate-papo. Uma troca, um círculo, assim. E aquilo ali gera muitas curas, porque é a oportunidade que algumas pessoas acabam tendo como se abrir. Aí eu posso trabalhar um pouco a questão da autoestima também. A gente trabalha alguns temas. Sim. Às vezes, quando eu distribuo uns papéis para provocar um pouco os temas, né? Fazer dinâmicas, né? Isso é muito legal. Aí você descobriu que você, dentro dessa dor, você percebeu que você podia também ser usada para curar as pessoas. Porque quando você se doa, Jesus se doou o tempo todo. Mas como é que nasceu a teologia? Você já tinha feito teologia ou não? Não, nessa Até época então. ainda não tinha. Não, na verdade já. Porque eu comecei a sair, né, pelas igrejas fazendo esses retiros espirituais. Eles, na verdade, eles me convidavam. Né? Eu ia, né, levando essa cura interior através da dança e do movimento. Que depois, futuramente, nasceu o refrigério, transformando o seu ser através do movimento. Na verdade, o Senhor me deu primeiro os ministérios para depois me dar a igreja. Eu ainda não era pastora. Eu era missionária, porque eu fui consagrada missionária na Assembleia de Deus. Entendi. Fiquei como missionária 4 anos na Assembleia de Deus. Entendi. E ali foi o processo de cura, de libertação, de transformação, de aprendizado, porque na Assembleia aprendi também sobre batalha espiritual, guerra invisível, Certo. né? Porque a gente sabe que a gente passa aqui na Terra, mas a gente sabe que tem uma guerra no mundo espiritual. E fui forjada, fui lapidada, fui moldada, até que o Senhor falou que acabou meu tempo na Assembleia de Deus, que Ele tinha uma mesa de oração para mim. Foi revelado a mim, outros profetas chegaram até mim e falaram. E eu falei, Senhor, e aí? Como é que eu vou fazer para sair? O pastor não quer me liberar. Porque quem quer se livrar ou mandar Liberar embora uma ovelha que dá fruto? É, isso aí. Isso é... Né? Tem umas que já trabalham... Eu nunca dei trabalho pro meu pastor. Nem pro pastor da Assembleia, nem pra Nova Vida. Vai embora, não vai. Pois é, fica ali, né? Misericórdia. Oh, Jesus, quebra essa ovelha. Mas eu não dava trabalho. Pelo contrário, a gente multiplicava através da dança, né? Que era um glamour. Sabe o que Deus fez? Me botou no leito para aprender. Você não quer sair, não? Vou te botar no leito. Foi uma infecção urinária que eu tive braba, que eu fiquei 7 dias lá conversando com Deus, chorando, falando, Senhor, por que eu tô aqui? Aí ele, porque eu falei para você sair e você tá teimando comigo e não sair. Ou seja, uma missionária foi lá no meu leito e falou, assim diz o Senhor, tenho eu uma mesa de oração para você e um rebanho que te espera. Pastor, no auge, pensa comigo, no auge do clamor, todo mundo já esperava todo mês a coreografia que a Elaine Eng ia fazer. Mas sabe o que Deus falou para mim? Você já não está mais no palco. Não é mais do seu jeito. Estavam já vangloriando o que você poderia fazer. Certo. Eu já recebi as coreografias, porque você dançou muito para o homem. Agora você já dançou para mim. 3 anos dançando para Deus.
Uhum. Eu achava que eu estava velha, meu Deus, não vou dançar mais não, Jesus. Mas eu, não, você dançou muito pro homem, foram a tua vida inteira dançando pro homem. Então você vai dançar para mim. Mas quando estava no top dos tops, ele falou assim, acabou, para com tudo. Eu devolvi roupa, devolvi tudo, falei, Deus está mandando eu sair. Uhum. Fiquei 9 meses sendo gerada, voltei para a igreja mãe, que era a Nova Vida. E ali o Senhor começou a confirmar o meu chamado de pastoreio. Eu falei, Senhor, e agora? Como vai acontecer? Deus me deu um sonho. No sonho, eu me via ensanguentada, pregada na parede, igual uma cruz, igual Cristo. Aí eu contei para a tia minha, que é pastora. Eu falei, tia, ó, eu sonhei assim, assim, assim. Deus me mostrava eu ensanguentada, pregada na parede. Ele falou, teu ministério vai ser perseguido. Deus vai te honrar, mas grande vai ser as pedradas e vai ser um ministério de sangue. Porque o sangue de Cristo está na sua vida. Mas, assim, Que é a cura, né? Só lembrando o seguinte, porque as pessoas que estão acompanhando a gente, Aham. elas estão ouvindo uma mulher que teve o sonho de se casar e que fantasiou bastante o casamento, romantizou bastante o casamento. Muito. E que jamais esperava ser traída, muito menos trocada. Isso aí. Isso aí causou uma ferida enorme dentro de você. Muito. Eu chorava dia e noite. Mas mesmo assim você não parou de viver. Não, eu não Era parei uma nem de viva- viver e nem de buscar. Você era uma pessoa que estava viva, mesmo com muitas dores. Muitas. Com muitos machucados. Porque nós temos algumas mulheres aqui conosco, até alguns homens também, Sim. que passando pela mesma situação, pode até achar que ele é a única pessoa que passa por isso e que fala como é que a gente sabe que tem uma hora que aquilo que está doendo muito agora vai doer um pouco menos, porque às vezes a dor é da mesma intensidade. Sim. Mas só que a sua força aumentou para resistir. Porque aí eu não lutava mais com a minha força. Eu lutava com a força do Pai. Quando eu Entendi. achava que eu estava fraca, aí que eu estava forte. Entendi. Pensa comigo, pastor. Uma menina de 28 anos, que eu tinha na época, tem 20 anos que eu sou cristã evangélica, né? Batizada, para a glória de Deus, protestante, mas com 20 anos, com 2 filhos para criar, e morando no mesmo bairro que o pai dos meus filhos, praticamente na outra rua, na rua de trás. E eu vi o tempo todo ele desfilando para lá e para cá. Isso aí. E o Senhor falou, não olhe para aquilo que você está vendo. Como não olhar para aquilo que eu estou vendo? É o olho espiritual. Mas, é um outro olhar. Já que a gente entrou nessa temática, eu queria perguntar para você o seguinte. Muitas mulheres estão passando hoje por aquilo que você passou. E talvez hoje você faria diferente. Você agiria diferente. Você não colocaria tanta esperança onde você colocou muita esperança. Talvez hoje você encararia isso com mais lógica, talvez. Sim. Você seria um pouco mais racional, você não ia romantizar tanto aquela situação. Até você se dar um pouco mais de valor. Sim. Porque já que ele te amava e você o amava, e você se dedicava a ele, e agora ele, de repente, te trai, vai para uma outra mulher, você poderia ter enxergado também o seguinte, agora quem não quer você sou eu, porque eu me quero mais do que você me queria. Foi justamente talvez isso. Talvez a cura começa também com a nossa valorização, concorda? Com o seu posicionamento, vamos dizer assim. Né? Quando você se posiciona diante de Deus, Deus também se posiciona diante de você. E mostra um grande futuro. Porque, tipo assim, ele já te traiu. Então não vai voltar atrás daquela situação. Você também tem o direito de falar assim, mas eu não quero mais, porque eu casei com um homem que seria apenas meu e eu estou sentindo que eu vou me posicionar. Então, em vez de você trazer mais força para se valorizar, você continuava dando combustível para que aquele sentimento ilusório pudesse... Isso. E que você viu que não deu em nada, só deu em sofrimento. Porque Deus teve que me convencer. E hoje... Ele teve que me convencer. Mas hoje, você com a maturidade que você tem e com a mulher experiente que você é, você hoje, quando percebe alguma mulher passando por aquilo que você passou, eu acho que você não falaria para ela o que algumas falaram para você. Vamos pensar assim rapidamente. Eu não sei se você está me entendendo. Eu estou entendendo. Tem hora que a gente percebe que as pessoas chegam pra gente e falam o quê? Não, olha, confia. Olha, espera. E talvez hoje você se vê naquela situação e você fala, foi exatamente essa fala que fez com que eu esperasse mais e me frustrei muito mais. Seria, não sei se você está me entendendo. Estou entendendo. Até porque são 3 vozes que falam com você. A sua mente, Deus e o diabo. Então, eu preferi ouvir a voz de Deus.
E para ouvir a voz de Deus, a gente precisa ter intimidade. Mas durante muito tempo, você sempre ouviu a voz de Deus? Não. Na época, como o senhor falou, que eu era muito emotiva, sonhadora, então eu queria minha família de volta. Foram 3 anos orando a mesma coisa. Traz a minha família de volta. Traz a minha família de volta. E eu não consegui enxergar nada a não ser isso. Só que Deus me convenceu. Deus me mostrou que não era para mim. Ele tinha um futuro glorioso. E através da minha dor, ia gerar um ministério de cura para as mulheres. Porque hoje eu estou diante de uma ex-bailarina do Faustão, que se tornou pastora, solteira, mas eu sou noiva de Jesus. Isso. Mas que você tinha uma academia e que transformou essa academia num santuário. Isso aí? Isso aí, pastor. Depois do projeto Vida Saudável Só com Jesus, o Senhor falou, fecha tudo, porque não é isso ainda que eu quero. Certo. Deus teve que convencer minha mãe, porque a casa onde eu morei com meus filhos, a minha vida inteira também com a minha mãe e com meu pai, virou uma igreja. E minha mãe teve que ser convencida pelo Senhor que ele queria que a casa virasse uma igreja. Então, depois de 19 anos, minha mãe já era crente há muito tempo, ela foi convencida por Deus que a casa seria de Deus. E eu falei, você dá a casa para Deus, que Deus vai dar uma casa para você. Mas vaso de casa não tem honra, né, pastor? E ela não acreditava. Mas aconteceu. Aconteceu ano passado. Tem 1 ano que eu moro no apartamento e cada um dos meus filhos tem o seu quarto. Que coisa linda. Milagre. Milagre não se explica. Milagre se vive. É isso aí. E aí você hoje, quando olha para aquele... Passado. Antigamente aquele espaço estava cheio de alunos da academia, né? Muitos alunos. E hoje está cheio de ovelhas. Cheio de ovelha. É isso aí, ovelha sendo curada. Porque o lema da nossa igreja é PROVEC, Projeto Vida em Cristo, um lugar para cuidar de pessoas. Então, ali você não tem só uma cura espiritual. Você tem uma cura emocional, sentimental e as outras áreas da sua vida. E aí, pastor Elaine, entra uma outra coisa que eu sempre acho legal destacar. Sim. Porque muitas vezes nós olhamos para esse âmbito, vamos chamar religioso, Sim. Tá? E parece que existe um engano por parte de alguns líderes religiosos, ou talvez falta de preparo, onde eles se reúnem com um grupo ali no domingo, na quarta-feira, em outro dia, apenas para culto. Sim. Mas esquece que aquele ser que está ali adorando, falando aleluia, glória a Deus, ele também tem músculos, ele também tem emoções. Tem. Tudo. Ele também tem anseios profissionais, tem anseios financeiros. Sim. Eu acho que a igreja ela precisa trabalhar numa completude. Então, aí eu sei que fui descobrindo um pouco mais sobre você. Você também é terapeuta, né? Fez psicanálise, tudo isso. A minha vida não parou, né, pastor? Não ficou só no púlpito. Não, só no púlpito. Porque o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, porque hoje... Eu estou falando aqui de uma situação onde a gente percebe que, às vezes, é o pastor que só fica no púlpito, só tem aquela visão... Pelo contrário. A visão de culto, sabe como é que é? A visão de culto ali. Eu gosto mais dos bastidores, lá dentro, no esconderijo. Mas você só atende as pessoas... Aí você atende as pessoas? Eu atendo gente da igreja e gente que não é da igreja. Tá, mas qual o tipo de atendimento? É um atendimento psicanalítico, né? Onde a gente trabalha a mente, o corpo, a alma, o espírito e o coração. É uma psicanálise cristã, que, na verdade, Deus me mostrou isso no espírito. Mas, geralmente, você faz o quê? Várias sessões com a pessoa? São 5 sessões. 5 sessões? Onde a gente trabalha ali num pacote de 5 sessões para a pessoa se descobrir, se esvaziar, né? Se esvaziar daquilo que está pesando ela. A gente bota ela... Você deixa ela falar? Ela fala, você bota acha que fora. Quando a pessoa bota para fora, ela... Isso Tem ajuda? uma frase na psicanálise que diz assim: quando a boca cala, o corpo adoece. Quando a boca fala, o corpo sara. Agora, para quem você vai falar? Para quem pode resolver o seu problema. Tem muita gente que não resolve problema. Não resolve. Agora, se você, como eu disse da cura, se você foi curado, você pode curar outro. Então, Deus falou para mim, você vai ser uma potência a respeito de traição. Porque você sobreviveu uma traição e não deu o troco. Você mostrou que é possível viver
Né? Jesus, por exemplo, vamos dar um exemplo. Jesus foi traído por Judas. Mas o que ele falou para Judas na hora que ele chegou? Oi, amigo, o que vieste fazer? Chamou Judas de amigo, ele estava mentindo? Não. Ele amava Judas como amigo. Aí pensa comigo, Deus fala para mim, você vai jejuar pela amante do seu marido. Como é que é, Deus? Jejuar? Ué, mas como que a Bíblia diz que você tem que amar o seu inimigo? E orar pelos que se perseguem? Qual é a diferença tua pro mundo? Que o mundo quer fazer o troco, pastor. Isso te curou? Curou. Tá Porque bom. eu sabia que eu não era só a bambambam que queria o céu. Ela também era digna de misericórdia. Eu aprendi com o pastor David Poing Show, Sim. no livro dele. Fantástico. Ele falou uma coisa interessante. Uma senhora chegou com muita raiva do seu esposo, muita raiva, que o marido era muito violento, bebia e a proibia de ir para a igreja. E no gabinete do pastor Poing Show, ele disse para ela o seguinte: você vai fazer o seguinte, você vai orar por ele. Mas como eu vou orar por ele, pastor? Ele é um homem mau, ele me maltrata, ele me humilha, ele não deixa nem eu vir aqui para a sua igreja. Pois bem, você vai orar e pedir para Deus abençoá-lo. Pastor, eu quero mais é que Deus mate esse homem, pastor. Eu ouvi essa história. Aí o pastor assim, não, você vai orar para Deus abençoar. Sim. Então você vai sair aqui do gabinete, hoje à noite você vai começar a orar para Deus abençoar seu marido. Ela estava com muita mágoa do Muita. marido. Ó, mágoa. amargura. É. Uma alma amargurada. Porque o psique nosso é as nossas emoções. Né? Onde fica o seu psique? Na mente. Então, uma mente doente é uma mente que vai gerar o tempo todo amargura, transtorno, psicossomático, né? Um trauma. Porque aonde está o seu trauma é aonde está também a sua cura. Exatamente. Entendeu? E aí, o que aconteceu com ela? Aí o que aconteceu? Ele falou assim, você vai para casa e vai começar a orar. Aí na primeira noite, ela começou a orar. Senhor, abençoa o meu... Não. Minha mente não quer isso, não. Não, abençoar não. Mas ela lembrou que o pastor disse para ela, a sua cura vai vir quando você perdoar o seu marido. Foi justamente isso que aconteceu E comigo. o que aconteceu? Ela chegou e orou para Deus abençoar. Dificuldade, falou o nome dele. A segunda vez, já falou Começou com dificuldade, mas com menos dificuldade. Até que ela falou assim, abençoa mesmo, o Senhor está em tuas mãos, ele não sabe o que faz, abençoa. Começou a vir o quebrantamento, né? A cura aconteceu dentro dela, Sim. porque aquela mágoa estava acabando com a vida dela. Aí diz o livro que esse homem vem à igreja com ela, deixa ela vir para a igreja, logo em seguida ele chega na igreja, ela fica surpresa. Eita, glória. E para resumir a história, ele foi consagrado ao diaconato. Se converte, né? Ou seja, aquele homem se tornou um diácono fervoroso do pastor Poing Show na ocasião. Isso é bíblico, então, né? Ninguém muda ninguém. Você vê que é uma coisa assim... Fantástica. Que às vezes, a gente está falando aqui de igreja, né? Mas a gente está alcançando aqui pessoas que não são de igreja, não são evangélicos, e que o processo é o mesmo. É o mesmo, porque Quando eu trabalho com gente que não é da igreja. Eu já atendi várias pessoas de outras religiões, pastor. De outras. Que veio para minha mão por causa do meu testemunho. Então, o teu testemunho vai te levar longe. Sim, mas aí na primeira sessão, no primeiro encontro, como é que você faz? Vamos lá. Então, a gente conversa, né, eu vou fazendo as perguntas, a anamnese, né? A parte psicológica, neurológica. E a psicanálise em si, ela tem uma pergunta para todos os seus pacientes. Qual é a sua queixa principal na vida? É uma pergunta. Todo mundo tem uma queixa. Todo mundo tem uma queixa. O senhor tem uma queixa, eu tenho uma queixa. Então, essa queixa é ali o E da questão. É ali que eu vou começar. Mas por que aconteceu isso? Por que isso está te deixando do jeito que você está? Então, como eu sempre digo, ninguém cura ninguém. Mas quando você se cura, você pode curar o outro. Entendi. A Bíblia diz que você ganha o seu marido sem uma palavra e vice-versa. Mas você... Com o seu testemunho. Mas você simplelmente... a pessoa vai falando, você cita... textos bíblicos. Cito, até porque como é que a minha terapia é nos Salmos. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Nós temos 150 salmos. E se você olhar para os salmos, ali mostra e relata a vida de muitos que conheceram o Senhor,
cantaram junto com Deus as suas aflições. Uhum. Pensa comigo, tem um salmo que diz: por que está abatida a minha alma? Uhum. Por que te perturbas dentro de mim? Ué, eu estou dentro de quem? Quem mora dentro de mim? Uhum. O próprio Davi, ele responde para ele mesmo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Como quem diz assim: eu sei o que você está passando agora, mas isso não é para sempre. O futuro te espera. Resolva o seu passado. Então vamos lá. Vamos lá. Porque É muita gente- informação. Não, tem muita gente aqui, porque tem muita gente agora, quem sabe... pensando Leiga, assim, né, pastor? Não, pensando assim, acabou. Hum, Não, o que você está passando agora não é para sempre. não é para sempre. Porque- Vai ter um fim. Porque você também achava que era para sempre, Eu né? achava que nada ia mudar. E Deus falava assim: olha só, se você continuar olhando para ele, nada muda. Você acredita que Deus deixou esse homem ir 5 vezes para o leito? E todas as vezes que ele ia para o leito, o Senhor falava: vou levar hoje. Aí eu: não leva não, Jesus. Sabe por quê? Porque Deus também queria sondar o meu coração para ver se eu queria que ele morresse. Assim como essa mulher. Esse homem é muito ruim comigo. E Deus falou: tô te provando. Eu preparei meus filhos, pastor. Deus mandou eu preparar. Prepara ele que vai ser amanhã. Ele teve um câncer com metástase. Câncer no intestino. Uhum. Pensa comigo. E Deus restaurou a saúde desse homem total. Ele está hoje vivo, ele está vivo. Câncer no intestino é muito difícil, né, irmãos? É. Né? E o câncer é o quê, pastor? O câncer é uma doença psicossomática da alma. Porque é uma ferida dentro de você de um trauma ou algo que você Então, fez ao longo da sua vida. então eu aprendi o seguinte, que a gente vai engolindo sapo, Vai. engolindo, e tem uma caixinha aqui, Cadê a válvula? né? Tem uma caixinha. Então tem hora que essa caixa está cheia. Uhum. Quando essa caixa está cheia, aí se transforma em feridas, em mancha, porque vem para o corpo, né? E foi o que aconteceu comigo. Não tinha feridas. Porém, eu engordei muito. Porque ele ficava o tempo todo: você tá gorda, você tem que malhar. Você malhava o tempo todo. Aí eu falei: quer saber? Agora Quem não- falava não- isso? O pai dos meus filhos. Mas seu Casada pai... seus- com ele, casada na com época. ele. Ah. Aí, quando eu me separei, ele arranjou uma outra pessoa. Eu falei: agora não tem ninguém para eu falar, eu vou comer. Vou Uhum. comer. Então, a minha válvula de chave era comida. Ah, sim. Entendeu? Porque eu sempre tive o corpão. Peraí. Você falou que não tinha com quem falar e você então comia. Começava a comer. Mesmo servindo a Deus na igreja. Sim. Aí também é exatamente a importância de ter pessoas para te ouvir. Isso. Então, o que eu fui fazer? Terapia. Uhum. Através da terapia, da psicanálise, eu curei a mim Uhum. também, né? Com a parte psicológica, neurológica. A gente não pode descartar a ciência. Que a ciência anda junto com Uhum. né, o Senhor. Deus disse que ia fazer com que o homem aumentasse, criava várias coisas, né? Uhum. Porém, o Senhor me ajudou a sair desse abismo através do confronto, pastor. O confronto é de Deus, a afronta é de Satanás. Então, eu tive que ser confrontada. E olhar para dentro e falar assim: você vai continuar desse jeito? Eu falei: vou, porque eu não tenho mais homem, eu não preciso me cuidar. Aí ele: então, eu sou o quê para ti? Deus me confrontava o tempo todo. Então, você também tá chamando a minha atenção para uma coisa que às vezes a gente precisa observar, né? É que às vezes a gente vê muitas mulheres vivendo para o marido. E isso é errado. Pois é. Isso é errado. Porque... Eu vivia para ele, Deus falou para mim: você ama mais ele do que a mim. Mas aí também tem outra parte, né? Você amava mais ele do que você. E também isso. Porque Paulo fala o que para Timóteo? Cuida de ti mesmo. Isso aí. Eu não estava cuidando. Então tem essa questão, Tem. cuida de ti mesmo. Eu sempre falo que na escala de prioridade, primeiro é Deus, depois é você, pô. Isso aí. Ninguém tem que casar para ser feliz, você tem que ser feliz para casar. E tá no mandamento, né? Ama seu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Exatamente. Então, é isso que eu tenho visto aí, e parece que são até alguns ensinamentos errados, Sim. onde quando vai falar da questão da submissão da mulher, Sim. parece que existe uma anulação da mulher diante desse quadro. E eu posso falar uma coisa, a pior coisa, para um homem é ter uma mulher anulada. Sim. Porque ela tem uma importância vital na relação do casamento familiar. Sim, com ela tem uma certeza. importância muito grande. E isso aí, eu tenho um discurso meio duro nessa situação. Eu fui muito combatente nessas questões aí. Eu sempre defendi causa. Eu bati Sim. de frente agora com essa questão
fiz uma campanha em relação ao feminicídio. Sim. Por que que alguns homens estão matando algumas mulheres? Porque algumas mulheres resolveram sofrer na mão de alguns homens. Pois é. Então, elas não se respeitaram, não se posicionaram. Sim. Então, quando você falou isso lá atrás, que foi a sua vivência Sim. e que gerou um sofrimento para você, Gerou. fica também para a turma de mulheres que estão nos ouvindo aqui Fica o a seguinte, dica. que a gente Tem que precisa olhar pra entender você. que antes de você ser esposa daquela pessoa, você é filha do Deus Altíssimo. Justamente. Me respeita. Me respeita. Então, eu sempre falo para as mulheres, ó, se posiciona. Sabe por que de quê? Se não se posicionar, a coisa vai alongar. Vai. E aí o que acontece? Ele vai encontrar uma que se posiciona, ele vai gostar mais daquela que se posiciona. Então, o que Você tem que se acontece cuidar. é que você tem que se posicionar, tem que se amar. Você não tem que se arrumar porque você tem um namorado ou tem um esposo. Tem que se arrumar porque faz bem para você. Isso, é saúde. E você Saúde. imagina, a Bíblia até fala sobre a questão que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você foi dona de uma academia e não teria nada de errado você continuar sendo dona de academia. Aham. Ou seja, para não passar uma ideia também que ex-dona de academia. Não. Hoje você tem vários pastores que são donos de academia Sim. e ajudam muitas pessoas Isso. a ter Inclusive, mais é meu saúde. sonho. Por exemplo, eu tô o tempo todo dizendo, vou pra academia. É. E o que acontece? Eu acabo nunca indo pra academia. Sabe, quando alguém fala comigo assim, Ai, olha, Senhor. em setembro eu vou pra academia, pode ter certeza, não vai. Porque o que você tem que fazer é agora. É Nada hoje. 31 de dezembro, não fala nada Aí tá não, vai passando, logo. tá passando, não faz nada. Então, eu acho muito interessante essa questão quando você aponta sobre a questão de muitas mulheres que vivem para... se você não consegue viver para você, você não vai ser Sim. alguém muito importante. Mas aí pras pensa, né, uma pessoas. mulher decepcionada, amargurada, que queria agora só comer, não olhava para dentro, porque o Senhor traz o homem de todo mundo, não traz o meu. Né? A gente pensa isso também. Escuta a oração de todo mundo, não escuta a minha. Você faz a oração, Deus remove, transforma a família, restaura casamento. É a sua mesmo? E a minha, inclusive eu tenho diáconos na minha casa, né, na nossa casa de oração, que ficaram 7 anos divorciados. E para honra e glória do Senhor, casaram de novo. Né? Deus restaurou, transformou, era aquele ali. E eu falava, Deus, e o meu o Senhor não traz, mas o teu caso é diferente, fica em paz. Você vai curando, que ao mesmo tempo eu estou te curando também. Entendeu? Mas é o tratar de Deus, fantástico. né? É o tratar de Deus. E você tem visto muitas pessoas sendo curadas? Muitas, pastor. Muitas. Não só de relacionamento, como também de outras áreas também. A gente tem vários casos lá na nossa igreja. Deus não cura só a cura física, né? Tem pessoas que já foram curadas de câncer, foram curadas de pedras, expeliram. Eu expeli um mioma. Eu fiz um jejum de 21 dias e eu fiquei 1 ano sem ter a minha, né, a menstruação da mulher em si. E Deus falou, você não está se cuidando, mas eu vou mostrar para você que lá dentro do seu interior tem coisas que precisam sair. E Deus tirou muita coisa de dentro de mim, pastor. Muita olha, coisa. eu tô com pedra na vesícula, né? Na vesícula? Eu tô orando, Senhor, me cura. Quem sabe vai ser curado hoje, eu quero hein? ser Olha curado aí. hoje. Eu quero Recebe. ser curado hoje. Ora Vai pra que mim essa aí. pedra vai descer aí, em nome de Jesus. Eu creio. E olha aí, Eu creio no Deus que pode. O médico falou assim, é cirúrgico. Você, poxa, Senhor, faz essa cirurgia aí. Olha aí. Talvez- E tudo Mas- hoje tá tão fácil, né? Que é tudo a laser. Minha filha fez a laser também. É fantástico. Então a gente percebe que quando você fala sobre a cura, eu penso que muitas enfermidades, sabe, pastor? Muitas enfermidades são curadas naquele momento do bate-papo, Sim. onde você tem uma pessoa que está te orientando. Às vezes uma coisa tão lá dentro, tão encrostada, e ela bota aquilo para fora e você mostra que aquilo estava lá dentro, ela é expelida, Sim. uma mágoa é expelida, é expulsada do seu corpo, e era aquilo que estava te adoecendo. Muitas pessoas estão tomando remédio e, na verdade, só está isso que eu ia piorando, falar. porque não vai resolver. Porque o remédio, ele é um paliativo. Vamos dizer, Deus capacitou os médicos, capacitou os psicólogos, psiquiatras. Na verdade, só o psiquiatra que pode dar o remédio. Inclusive, eu já peguei mulheres e homens também que chegam para mim com tarja preta. Pastor, eu não posso ficar sem o meu remédio, porque
eu não consigo dormir. Uhum. Aí a gente vai no quê do problema, na situação, por que aconteceu aquilo, e vamos desmamando. Eu não falo, ó, para de tomar esse remédio. Não. Vamos desmamar. Eu tenho pessoas que congregam comigo hoje que não tomam nenhum remédio mais. É mesmo? Mas por quê? Porque eu vou tratando eles com a leitura, com a prática da leitura. Porque Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Então, para você viver, você não vive só de comida diária. Uhum. Né? Café da manhã, almoço e janta. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, para você ter vida, você também tem que ter palavra. Uhum. Você tem que ter o alimento da terra e o alimento do céu. Uhum. Uhum. Então, eles vão sendo alimentados através. Por exemplo, a pessoa está com um problema emocional. Aí, ó, você vai ler o Salmo 27. Né? Porque agora eu já sei os salmos de cor. Salmo 34, livramento. Salmo 51, arrependimento. 121, a pessoa está olhando muito para a terra, tem que olhar mais para o céu. Então, conforme ela vai lendo a palavra do Senhor, aquelas palavras vão entrando dentro dela e gerando nela vida. Mas faz quanto tempo que você começou com esse tipo 15 anos, pastor, que eu trabalho com isso. E atende muita gente? Muita gente. Muita gente. Eu já atendi mais de 1000 pessoas. Eu já mesmo? perdi as contas Uhum. de quantas pessoas foram curadas e restauradas através dessa psicanálise cristã, que é o Salmos, curando as pessoas de dentro para fora. Uhum. Entendeu? Porque pensa comigo. 1 Samuel capítulo 1, Ana queria um filho, não queria? Uhum. Mas ela tinha que ter uma penina para perturbar ela. Uhum. Penina tinha filhos. E todo ano ela perturbava. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Quando ela decidiu sair da alma, e eu já disse aqui que alma é o psique, emoções e sentimentos. Ela falou que ela estava com a alma amargurada. E a amargura vem de dentro ou vem de fora? Dentro? A angústia vem de fora ou vem de dentro? De dentro, né? Também. Paulo vai dizer, não andeis angustiados. Mas essas coisas são provocadas de fora, né? Por circunstâncias externas, né? É, porque você vai vivendo, não vai tendo um escape, né? Então aquilo vai acumulando. Então eu faço a pessoa olhar para dentro. Olhar para dentro também, dói, pastor. Agora, a penina dói. também, a penina a gente pode ver o lado mal e o lado bom, né? que influenciou ela a buscar do jeito certo. Porque tem hora que a gente tá precisando de um cachorro vira-lata querendo morder nossa canela. Sim, Deus precisava de alguém. No mesmo lugar, Deus né? precisava de alguém, porque naquela época os sacerdotes estavam tudo corrompidos. E hoje não é diferente? Muitos sacerdotes hoje estão corrompidos. Queriam me parar. Como você, uma mulher, ser uma pastora? Eu ouvi isso. Eu chorei muito. Eu falei, Deus, eu não quero fazer nada que não seja de ti. Meu pai já foi frustrado por querer te servir. E eu também, sabe o que Deus falou para mim? Eu não vejo quem é homem e quem é mulher. Eu vejo quem está disponível. E se você vai em Apocalipse, ele fala ao anjo da igreja. Anjo é um ser assexuado. Ele não é homem nem mulher. Então o Senhor falou, você está disponível? Faça a minha obra. Que através dos frutos vão ver quem é você. E a gente também vê muita gente doente fazendo a obra, né? Sim, então, legalismo, pastor. Coisas profanas. E aí a gente precisa não espiritualizar tudo, porque às vezes você sabe que a terapia ela foi durante muito tempo a terapia psicanalítica e até a terapia feita por psicólogo, né, psicológica, sim. Ela foi muitas vezes condenada. Por exemplo, a acupuntura, por exemplo, ela era Muita gente tem medo de rejeitada, fazer, rejeitada por várias correntes religiosas, Sim. tudo isso. As pessoas achavam que isso era coisa do diabo, misticismo, um montão de coisa. E aí, essa desconstrução que tem que existir para que as pessoas possam entender que a gente chama de demoniza as coisas, e tem coisas que é do demônio e as pessoas estão fazendo dentro da própria igreja. Por exemplo, falar mal um do outro, criar contenda, é tudo Justamente. demônio, as pessoas fazem e não demoniza, né? Só demoniza as coisas assim. Então a gente percebe que muita gente está fazendo a obra de Deus doente. Muito. Precisa Pastor admitir, doente, igreja doente. Precisa admitir que está doente e talvez precise de alguém falar para essa pessoa, Isso você aí, está pastor. doente, você precisa. Isso aí. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu pastorei durante algum tempo. Teve um período no meu pastorado que eu lembro que eu estava tão chateado, tão estressado, tão aborrecido, tão no meu limite. Acredito.
que eu chamei o vice-presidente da igreja e falei, ó, assume a igreja, Uhum. porque eu vou ficar 15 dias afastado, porque se eu ficar lá daquele púlpito, eu vou ferir as pessoas. Sim. Porque quando você está ferido, você fere. Claro, você vai bater no púlpito o tempo todo ali. Isso aí. Nesse momento, eu admiti que eu precisava me tratar. Sim. Porque essa é a questão. Porque não é só orar, não. Tratar não é só orar. Orar não. pode fazer parte do tratamento. Justamente, Então é concordo. sentar com um colega, sentar com alguém. Se abrir com alguém. Bater um papo, Sim. passear, participar de alguma atividade, porque nós precisamos disso. Então, eu acredito que nós podemos ser curados, sim, e nem sempre a nossa enfermidade é uma enfermidade onde um médico precisa passar um medicamento. Ó, eu Justamente. conheço vários médicos que já falaram para vários pacientes o seguinte, eu não vou te receitar nada. É mesmo? Não. A única coisa que você precisa é de férias. Olha aí. Tá vendo? Um médico desse é ouro. É. Porque tu imagina, o cara não tá ele não é funcionário da indústria farmacêutica. Não quer vender medicamento. Ele chega e fala assim, eu não vou te passar nada, a única coisa que você precisa é um desestresse. E posso falar uma coisa, pastora? Muitas pessoas que estão nas nossas igrejas não estão com problemas espirituais, não. Estão com problema de estresse emocional, precisando de um descanso, precisando de uma folga. Tá cheio, Aí a gente pastor. está achando que o cara tá fraco espiritualmente. Não tá fraco não, meu filho. Tá fraco não, tá cansado. Vai descansar, vai pra praia, vai fazer alguma coisa, vai pro sítio. Vai cuidar da sua família. Vai relaxar. Ou seja, tem essa questão. Eu vou falar para você como é que é a minha pegada. Eu tenho alguns compromissos. Sim. Mas a agenda da minha família, ela tem prioridade. Olha, eu tinha um compromisso. Sempre. Eu tinha um compromisso agora. As minhas filhas descobriram que eu tinha esse compromisso. Minha esposa também descobriu que eu tinha esse compromisso. Ela falou, é bom você desmarcar esse compromisso, dá tempo ainda, porque Olha a mulher sábia. você tem um compromisso, já existe um compromisso que nós já fizemos para você, que é o Dia dos Pais. Nós já programamos tudo para você e você vai estar ocupado e você distrair totalmente. Ou seja, essa questão, a família começa em casa. Sim. Ou seja, essa questão que a gente tem que trabalhar bem, porque às vezes uma mexidinha de nada, pastora, a gente já cura Atrapalha toda a massa. cura um montão de enfermidades que nós estamos vivendo. Sim. E graças a Deus o Provec... A Provec. A Provec? É a Provec? A Provec é a igreja, Provec, né? A Provec, ela trabalha nessa Trabalha área. nessa Projeto... área. Provec é? Igreja Projeto Vida em Cristo. Em Cristo. Tá. Um lugar para cuidar Como é de que é o nome? pessoas. É aí? Provec, um lugar P- para... PRO, Projeto Vida em Cristo. Vida PRO, em Cristo. VEC. Vida em Cristo. Legal. Entendeu? E lá na nossa igreja, a gente tem o costume que tem o gabinete pastoral. Vamos supor, você quer vir para a Provec. Então, a gente só tem, né, a nossa matriz, né? Deus já prometeu uma filial. Então, quando você vai para a Provec, a primeira coisa que você faz é o gabinete. Uhum. E as pessoas ganham, em primeira instância, a minha massagem relaxante. Que eu dou de presente para cada ovelhinha que chega lá. Uhum. Que é uma massagem na armadura espiritual. Tá? Vai sair o meu livro. Estou escrevendo. Uhum. Que é o método armadura espiritual. MAI. Método armadura espiritual. Uhum. Que Deus falou para mim. Que eu preciso curar através do toque. Uhum. E Jesus tocava nas pessoas. Uhum. Né? Então, a gente toca. Porque tem gente que chega lá com muita carência afetiva, emocional. Carência de pai, de mãe, como eu disse. Né? Carência de filho, que às vezes os filhos maltratam, criticam. Né? E uma vez eu atendi uma menina e falou, eu não tenho mãe, eu tenho pastora dentro de casa. Você ouvir isso? Então, assim, horrível, cadê né? a carência? Você falou aí, eu tenho que ter o tempo com meus filhos. Tem que ter. Eu tenho que ter o tempo com a minha família. Eu tiro férias em janeiro. Ó, você sabe que a minha cachorrinha vira-lata? Quando eu chego em casa, a primeira coisa, ela fica na minha frente e ela bota a patinha assim. Olha. E Pai eu do tenho Senhor. que apertar a patinha dela. E enquanto eu não falo com ela, ela fica atrás de mim, porque ela quer que eu passe a mão na cabeça dela. Eu tenho outro, Cuidado. o Hat, que é um Akita. Hoje ele tá na casa da minha filha, que minha filha casou, ela levou. Mas ele, de vez em quando vai lá em casa, eu acordo, ele praticamente me acorda. E ele
fica o tempo todo me rodeando. Sim. Ou seja, pensa, se o animal tem isso, diz que os animais se humano. tocam 6 vezes por dia. Por isso que são curados, saudáveis. Olha, 6 vezes por dia se tocam. Né? Quando vive no mundo normal, né? Hoje os cachorros vivem com as pessoas, né? Então você vê a necessidade que ele tem de contato. Sim. E o Conselho de Psicólogos fez uma matéria na revista Veja dizendo que os evangélicos é um povo saudável emocionalmente, porque eles se tocam. Vive do toque, isso aí. Eles apertam a mão, se cumprimentam, abraça, se vê, a paz do beijo. Senhor, graça e paz, tudo bem. Isso aí, olha só como é que isso é saudável. E o mundo não quer mais isso, né? Porque agora é o individualismo, é o seu computador, é o seu celular. Dentro de casa, às vezes, você não tem uma conversa com o pai, sadia, com a mãe, cada um no seu quarto. Entendeu? Então, graças ao bom Deus, Deus permitiu eu até viver 19 anos dentro de um quarto com meus filhos para a gente ter essa comunhão, sabe? Essa proximidade, né? Essa proximidade. Hoje, os meus 2 filhos servem ao Senhor. Que Né? bênção. A minha filha é missionária, canta na igreja, é meu braço direito, tudo que ela de marketing na igreja, ela que faz, formada em marketing, propaganda, tá fazendo psicologia para me ajudar, que é muita gente, né? Mas ela quer ficar na parte com criança, glória a Deus por isso. E meu filho está 19 anos, baterista, tecladista, baixista, cantor, que agora está cantando também, e serve a Deus com integridade, não pelo que Deus pode dar, e sim pelo que Deus é e o que Ele fez na minha vida. Entendeu? Então, eles me honram com o meu testemunho. Minha mãe venceu. Isso. Né? Na dor. Né? Não precisou passar, né? Pular ninguém, pular estágios e nem passar a perna em ninguém, vamos dizer assim, né? Eu estive lá e eu vi o quanto aquela igreja é uma igreja bonita, uma igreja que te ama, muito legal. Pastora, já estamos chegando no encerramento rápido, do nosso podcast. Amém. E eu queria, primeiramente, então, falar assim, primeiro te agradecer por você ter vindo. Amém. Eu queria que você deixasse aí o seu Instagram, o nome da sua igreja, os dias que funciona, tá? Tá bom. Nossa igreja está ali, situada na Rua Conquista, 371, Jardim Viga, Nova Iguaçu. Provec, um lugar para cuidar de pessoas, tá bom? Projeto Vida em Cristo. E os cultos domingo, 18 horas, segunda, 8h30 da manhã, sala de oração, e quarta-feira, quarta de guerra, onde a gente guerreia. Que Deus também me disse, né, que nós temos 3 cultos. Um que adora, você não vai pedir nada, só vai agradecer, que é o domingo, onde você agradece ao Pai. E quem agradece, cresce. A segunda de oração, que você, sem oração, você não vai subsistir nada. Você tem que orar, porque é o canal onde você fala com Deus. E a quarta de guerra, que é a guerra, onde você guerreia, né, não contra nós mesmos, nem contra a família, mas contra principados e potestades, que rondam esse mundo tenebroso e que fazem a gente ficar perturbado. Tá. Mas o Senhor é maior. O Instagram tem? Temos Instagram, Elaine Eng, oficial. Pastora Elaine Eng. Elaine Eng, né? Elaine Eng. Tá, deixa eu falar um pouquinho, aproveitar agora. Eu vou até falar aqui, né? Vou te dar uma massagem de presente, pastor, para você e para sua esposa. Ah, que legal. Para o senhor provar desse mistério. Porque é só provando para entender o mistério. Que eu tô falando aqui, mas o senhor falou, fala só o necessário. Amém. Porque quando vai lá é que entende o mistério da massagem espiritual. Tranquilo. Deixa eu falar aqui, até direto para a nossa câmera aqui, daqui a pouco, porque nós também, você fez o curso de capelania conosco, né? Fiz. Fez o curso de liderança, né? Eu fiz a de liderança, gestão de liderança, né? Transformadora, não é isso? Transformadora, lá em Friburgo. FLMU, lá em Friburgo. E agora vocês vão estar conosco em outubro, dia 19 de outubro. Isso aí. Na capelania, também pela faculdade FLMU. O pastor Noah que vai estar nos coordenando. Eu quero, assim, muito agradecer a você, a toda a sua equipe, toda a sua igreja que me recebeu tão bem naquele dia. A prazer. Pastora Ana, que está aqui comigo, minha intercessora. Conosco aqui, sua intercessora. Amém. Então, louvar muito a Deus por sua vida e que Deus esteja abençoando você nessa caminhada de muito crescimento. Amém. Bem, a gente fica por aqui nesse episódio onde falamos sobre tantas coisas, sobre uma mulher que passou por uma grande dor e hoje ela é alguém que é usada por Deus para curar tantas outras pessoas. É lógico que você deve estar falando, quem cura é Deus. Logo, Deus cura, mas ele usa instrumentos da terra para fazê-lo. Sim. Ok? Eu quero lembrar, então, uma passagem da Bíblia muito legal. A Bíblia fala sobre um salmo. Olha, o Salmo 100. O Salmo 100 diz assim:
aquela pastora gosta muito de Salmos. Amo. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Olha, júbilo é alegria em excesso, em exagero. Por que Deus falou isso? Porque Ele sabe que quando nós celebramos, nós desopilamos, nós colocamos para fora muitas coisas, sabe? Porque além de mandar a adoração para cima, a gente joga a enfermidade para fora também. Sim. Essa energia que é gasta no momento de tremenda celebração. Ele não falou para os evangélicos, ele falou para todos os moradores da terra. Eu agradeço, peço que você se inscreva no nosso canal, já estamos quase chegando a 1000 inscritos. E olha, eu não faço impulsionamento, não faço nada, quero que seja orgânico, sempre olha, gosta, quer apoiar, quer ajudar. E daqui a pouco vamos chegar nos 1000 inscritos e vamos chegar aos 1000 inscritos com a pastora Elaine, porque nesse episódio, esse episódio vai ser impactante. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, o líder não dá desculpa, ele mostra resultados. Até a próxima.